não mais adiante, vamos fazer agora no bancário. E ainda mais o seguinte, se é possível e desejável que a turma, né, faça uma nova reunião aqui nessa. Então, posso fazer um cafezinho para a patronal. No Rio Grande do Sul não tem essa discussão do momento. E no Subsecretaria Imobiliária, como você quer receber isso? O último percentual que faltava para fechar o índice do IPC hoje. Aí. Voltou, pessoal? É por isso. Agora, de qualquer forma, o índice do IPC haverá, já haverá, é índice do IPC. Claro, estou aqui para discutir de fato o momento. Ver se é possível. Ela vai chamar, quiser discutir com a gente, está vendo? Está vendo essa situação aí dos financiados em relação, né, ao conjunto da categoria. Então, a mesa vai fazer as inscrições, né, e o pessoal então, vai fazer as intervenções em 3 cada um. Sim. Acho que devia ler esse muita gente chegou aqui, né? Ela foi apresentada numa segunda rodada de negociações com a patronal. Essa rodada de negociações ocorreu ontem de manhã, às 9 da manhã, na Associação das Empresas Financeiras. Tá? Então, eu havia dito o seguinte, que pela palavra lá do advogado da patronal, estavam presentes representantes de várias empresas, representantes da Habitasul, da FINAV, da Ficrisa, Renner e Cibisa. Tá? Na parte pela negociação pelo lado da patronal. Foi colocado o seguinte: primeiro, em relação às cláusulas sociais, se mantém as do atual acordo, acresce apenas a opção retroativa pelo fundo de garantia e nada mais. Na avaliação da patronal, a constituição em demasia dos ganhos para os trabalhadores. As cláusulas chamadas econômicas, o reajuste salarial eles propõem 430% sobre agosto do ano passado. Isso significa, para quem ganhou apenas o RP, um reajuste de 63,34%. Quem ganhou alguma coisa além do RP é menos do que 63,34%. O caso da Habitasul, da Sul Brasileira que fechou, o caso da Habitasul, que ganhou uma coisa antes, é menos do que 63%. Para vocês terem uma ideia de referência, o salário mínimo nacional estava 15.500 em agosto, 18.900 agora em setembro. Contínuo, portaria, 23.100. Que não fique fora desse processo aí. Então, eles têm essa proposta de fazer uma nova reunião das financeiras para dar tempo do pessoal chegar, né, e colocar a sua posição. Tá? Financeiras, ou simplesmente, né, a gente vai chegar de novo na mesa de negociação, né, e não vai ter como pressionar, né, a patronal. Então nós estamos hoje aqui chamando o pessoal para se manifestar, para a gente saber, né, qual é o pico do pessoal aí, qual é a disposição de luta que existe dentro, né, das financeiras, porque senão vai ser difícil a gente levar, né, essa negociação aí para aumentar, né, o índice, um percentual aí que venha de encontro ou mais próximo, né, às nossas reivindicações. E o grau de mobilização que existe lá é muito baixo. Então é difícil a gente conseguir movimentar mais no futuro, porque a gente estava conseguindo agora. Estamos com 7, 8 representantes aqui, muito mais do que isso existe isso. E a greve de coisa não pode deixar assim. Existe uma pressão dos patrões no sentido de
O que é que tu está pretendendo aqui na Assembleia dos Bancários? É a primeira assembleia que eu venho, eu quero só vir saber qual é que é. Eu apoio, vim dar um apoio. Qualquer luta dos trabalhadores, a gente tem para dar apoio. O bancário está ganhando bem? Eu não sei porque eu não sou bancário, eu sou estudante da URGS e a gente veio aqui em luta, né, dar todo o apoio aos trabalhadores bancários. E o que você acha da política? Qual? O que ele falou? Não, deixa eu falar. O que você pretende aqui na Assembleia dos Bancários? Por que tu escolheu logo eu para fazer isso? Olha o que eu pretendo. Eu pretendo um aumento de salário, né? Primeira coisa. Ué, mas os bancários não estão ganhando bem? Os bancários ganhando bem, tu sabe quanto é o meu piso salarial? O meu salário? 35 mil, tu acha que eles iam ganhar bem? Com quantos anos de banco? Eu nem sei mais, 3 anos de banco. 3 anos lá sofrendo para eles, sofrendo por eles. Não é? Tá bom assim? Oi, o que vocês estão fazendo aqui na Assembleia dos Bancários? Dando apoio à Assembleia. Sou estudante. Sou estudante também, estou apoiando a Assembleia. Dá apoio à Assembleia. Vem que é pra você, assim. O que você espera com a Assembleia dos Bancários? Eu espero que decidam alguma coisa de concreto. Pra gente não ficar vendo navios, como diz o bom brasileiro, né? Como é que tá o salário de vocês? Péssimo. Mãe, não sou eu. Péssimo mesmo. Mãe, sou eu, é aqui mesmo, apenas 81 rodadas. Mas, sinceramente, depende do tempo de parada tem. Tá, isso aí, desculpa, mas eu me reservo no momento. Pode ser uma mais nova. O que você espera aqui da Assembleia dos Bancários? Olha, esperamos assim que dê uma proposta maior, ou então a gente fica nos 81 mesmo. É o único, então voltamos a trabalhar. 81, eu acho que é o suficiente, né? Pelo menos se tem uma proposta maior, vamos ver. Te mata. A situação salarial dos bancários se melhorou ou piorou? Bem que eu podia pegar 15 dias de atividade. Olívio, a situação do salarial dos bancários melhorou ou piorou? Mas isso nem é pergunta que você faça. A situação nossa dos bancários piorou e muito. Desde o plano cruzado e antes e depois com o Bresser Pereira e agora com o arroxo salarial do Maílson, que por sinal é bancário, mas está a serviço dos banqueiros e da Nova República. E a nossa defasagem salarial, na verdade, vai a quase 200%. Para a gente recuperar o poder aquisitivo do salário de alguns meses atrás, quer dizer, para poder comprar a mesma quantidade de pão, de leite, para conseguir pagar o salário, para conseguir enfrentar despesas de condução, de educação e outras coisas mais que temos direito enquanto trabalhadores, nós deveríamos estar ganhando 3 vezes mais do que hoje estamos ganhando. Essa é a realidade salarial da categoria. Por isso se justifica o movimento que está por ser deflagrado. Uma greve nacional por melhores salários e melhores condições de trabalho. O que você espera com a Assembleia dos Bancários? Bom, eu espero, sinceramente, que a categoria se conscientize da realidade que nós vivemos. Nós vivemos uma situação crítica. Eu, como já tenho mais tempo de banco, não perco tanto. Mas essa gurizada nova, que está ganhando menos
que um cobrador de ônibus. Não sou contra o cobrador de ônibus ganhe mais, mas que estão ganhando bem menos que o cobrador de ônibus. Eu espero que a gurizada se conscientize, que esteja aqui conosco e que lute por uma realidade para nós ganharmos um pouco mais. Apoio o Olívio Dutra sempre, tá? PT conosco é a melhor coisa que tem. Fotografia também. Essa aqui é do PT. Eu sou. Está com uma proposta que divide, pessoal. Isso aí a gente vai ter que avaliar acima disso aí. Quem é que está representado na Assembleia e esses que estão representativos, como é que está à disposição? Quem seria que vai puxar essa greve se nós bancássemos em Porto Alegre? Seria Banrisul e Caixa Federal até capaz de sim. Mas o Banrisul, com essa proposta que divide, é bravo. Então é o seguinte, infelizmente nós vamos cair mais uma vez na dependência das Assembleias dos outros estados. Vão ter que cair, vão ter que jogar isso para o pessoal. Eu acho que esse comando pode fazer. Para a massa já não começar a ficar indignada, tem gente vaiando, gente espiando. E aí para lá e colocar claro o que está acontecendo a nível nacional. Colocar lá para a massa, olha, está acontecendo isso a nível nacional. A proposta do comando é isso. Porto Alegre tem condições de ir para a greve, mas não sozinho. Vamos aguardando, vamos fazer uma discussão e vamos aguardar pelo menos as principais assembleias, ter o resultado das principais assembleias e em cima dessas deliberações ver o que a gente vai fazer em Porto Alegre. Jogar isso para o pessoal. Até tem condições, mas não sozinho. Não podemos jogar nada, colocar isso aí. Né? Vamos para lá, olha, vamos fazendo a discussão, vamos aguardar o resultado das principais assembleias. Né? Alguns estados não vão aceitar a proposta, no que pese não tirarem greve, porque essa não satisfaz a categoria. Eu duvido que alguém jogue essa proposta aí e modifique o quadro. Não modifica, não avançou quase nada. A proposta é a mesma, os bancários. Se São Paulo vacilou, é porque não existia mobilização lá. Não. Pessoal, é o seguinte, tem escrito Sinara, Felipe, Fernando Zemor, Fonseca, Maia, Pirotti e Ana Miranda. Eu acho o seguinte, gente, nós vamos ter que dar um teto aí, ter o que responder lá na Assembleia também. Depois de espaço para estudar. Tá, gente, então Sinara. Realmente para nós vai ser um pepino ter que assumir isso se for a realidade. Mas eu acho que daqui para frente a gente não tem como nós aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, já tomar uma decisão se vamos ou não à greve, sem antes ter a consulta dos demais estados, onde vão estar realizando assembleias, que são onde vai ser grande centro de decisão fundamental para essa greve. A gente sabe que aqui em Porto Alegre, Meridional, Banrisul, apesar dessa confusão criada hoje, ainda tem espírito de luta. E se for uma greve a nível nacional, vai sim a luta. Tem condições amanhã no piquete trabalhar isso aí. Nós temos que fazer o quê? Garantir que hoje a gente tem que ter a concentração, ver como é que está a nível nacional, dar um tempo, de repente é capaz, né, desses grandes sistemas psicológicos, inclusive, né? Poxa, o Comando Nacional está rachado, São Paulo não vai parar. É importante que a gente não diga isso, que a gente coloque o seguinte, que as assembleias estão decorrendo, então é importante a unificação a nível nacional da decisão da Assembleia, que a gente vai aguardar um pouco a decisão dos movimentos, a decisão dos principais estados que estão em agora. Um pouco mais Vamos separar e interpretar essa questão. Eu queria saber se o pessoal da SEF, se esse pessoal aí tem um momento que eles pretendem falar, a questão seguimento do fato da categoria, que tem em que momento eles pretenderiam, na verdade, falar de FAMEC de maneira nacional. E deve atingir o Brasil inteiro. Vamos para pessoas com isso aí para encaminhar. Outra questão é o seguinte, minha opinião pessoal, nós não temos como fugir hoje de duas questões. Primeiro, de um lado, ter uma posição de esclarecer a categoria perfeitamente com relação às nuances da campanha, a votação do Banco do Brasil e da SEF, e ao mesmo tempo, para mim, gente, não ter muito como fugir de comprar essa briga aí.
O companheiro diria, olha, nós temos que esperar. Eu acho que sim. Temos que explicar para o pessoal e aguardar. Mas a minha opinião pessoal é o seguinte, também não dá simplesmente refugar numa hora como essa. Não pode ser em função do Banrisul, que o Banrisul 60% é aquilo que está aparecendo hoje no banco, o pessoal do banco. O pessoal está sabendo e está com a ilusão lá fora que é 81 e não é 81, porra nenhuma, mentira isso aí. Primeiro geral, eu acho que banca a situação. E a categoria como um todo tem condições de fazer uma greve, fazer crescer essa greve. Tem condições, está lá fora, está ficando nas nossas barras da história. Ao mesmo tempo, é evidente que os bancários tomam uma decisão a partir de uma posição da condição do sindicato, do comando, em toda essa questão, sabendo quais são as nuances. Sabendo. E sabendo, como tem que saber o seguinte, olha, provavelmente nós saímos com mais alguns poucos estados, tá? Porque também não sei até que ponto, por exemplo, estados como Rio de Janeiro, o interior do Rio, os mais desmobilizam com essa proposta, até que ponto tem repercussão a proposta do Comando Nacional, até que ponto São Paulo não sai, até que ponto o Rio está mal ou bem. Vamos ser claros, nós não estamos lá muito bem no banco privado, estamos andando mal, mas temos as condições de amanhã garantir, tenho quase certeza, uma boa paralisação também aí. Agora, é preciso o seguinte, colocar claramente, deixar a categoria tomar a decisão, e o comando da categoria aqui vai ter uma posição. É uma posição que, para mim, é quase irreversível. Os do Banrisul não satisfazem, o Regional tem condições também, que tem as suas dificuldades, e nós temos que tentar de bancar esse negócio aí, assim que tiver informação mínima do resto do país. Tá? E deixa claro, olha, nossa posição é essa, mas é ir com o resto do Brasil. Tá? Então, vamos aguardar as informações, equipa a informação lá fora, enquanto estivermos em cabeça do Banco do Brasil. Para mim, essa é a posição. A posição nossa é partir para a briga. Agora, achamos que o resto do Brasil e não dá pé. Por isso, estamos aqui no aguardo, deixando o pessoal se concentrar para tomar posição. Enquanto isso aí, a gente encaminha a CEF, é possível encaminhar antes, uma definição, explicando para a categoria como é que é a situação da CEF, do bebê, e o bebê também, por outro lado, para ver se é possível bancar a proposta que tem em direção de 24 horas. Profundamente, eu acho que a Miriam tem razão quando diz que a gente estava disposto a ir para a greve sem esperar qualquer outro estado, na medida em que existia um quadro em que a nível nacional estava preparado à disposição do Comando Nacional em dirigir uma greve nacional. Agora, tem uma coisa que eu tenho muito clara, que apesar das novas notícias serem muito recentes, dá para ter muito claro que é o fato de que Porto Alegre sozinha não pode sair em greve. Isso para mim seria então a aventura, seria repetir a potencializada experiência de 79. Tem um outro elemento aí que Quais são as reivindicações dos bancários? A situação dos bancários hoje está na inflação que a gente sofreu durante um ano, processo inflacionário que seja a diferença das URP para a inflação, que chega a 91,8%, mais 15% de produtividade e mais a URP de setembro, que a URP de setembro índice é negociável. E o governo, quando diz que é negociável, os banqueiros, quando negociável, eles estão tentando não pagar. Isso, geralmente, no sítio passado, não pagaram o RP do mês de setembro, que é devido. Então, essa é a reivindicação, os 90% da inflação, mais 15% de produtividade e mais o RP de setembro. E qual é a avaliação do movimento hoje? Olha, o movimento está com pique, em Porto Alegre tem pique, para o movimento. Está discutindo a questão da avaliação das Assembleias Nacionais, porque o nosso movimento é a nível nacional, né, e a gente está aguardando aí resultados das Assembleias no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, em vários locais, né, do país, para ter uma posição unificada nesse sentido aí, de sair unificado com a categoria. É isso que o comando agora aqui está reunido discutindo essa questão aí. Teve reunião do Comando Nacional, né, que nessa reunião, né, avaliou o movimento e apostou nas assembleias, né, não teve um quadro definido, está apostando nas assembleias e nas mobilizações para tirar uma posição.
qual é a situação dos bancários? Olha, nós estamos discutindo aqui algumas questões em relação à campanha, né, e à greve, que é a questão da unidade nacional. Quer dizer que nesse momento estamos no impasse aí, o Comando Nacional tirou um indicativo de aceitação da proposta da FENABAN e isso nos cria um problema. Embora Porto Alegre tivesse condições de entrar em greve, é impossível Porto Alegre sair sozinho numa campanha salarial que é nacional. Até a gente ter na prática o que está acontecendo nos estados. O pessoal conhece então uma proposta com 8% de possibilidade. O assessor não tem opinião sobre essa coisa. Diz pro Beto que assessor não tem opinião, só tem opinião para presidente. Sério mesmo, não tem opinião sobre nada. Não, a orientação do Diese não está querendo. Qual é a orientação do DIEESE para o Sindicato dos Bancários? Companheiro, o DIEESE tem hoje, bem claro, onde ele coloca um piso salarial da categoria em 92 mil cruzados a partir do mês de setembro. Além disso, também a URP de setembro, que é 21,39%. Houve negociação com a FENABAN, houve uma interlocução de negociação com o Banrisul, houveram negociações com o Banco do Brasil e pela manhã de hoje negociações com a CEF. Consequentemente, a rigor, o quadro em todo o Brasil sofreu alterações em termos de propostas. Ao mesmo tempo, da mesma forma, a categoria também teve alterações no quadro nacional que vão ter que ser muito bem explicados, o pessoal vai ter que ouvir direitinho, porque essa questão da greve dos bancários nacional é uma questão séria e que implica em que todos nós tenhamos atenção máxima nas informações que vão ser dadas. Inicialmente, eu chamaria os companheiros da CEF para darem informações, informes a respeito da proposta que hoje pela manhã surgiu para a CEF em Brasília, em negociações do comando da CEF e negociações com a empresa em si. Companheira Enise, vai explicar, Enise? Vai explicar a proposta da CEF que surgiu hoje pela manhã. É a companheira Bia, então. Cadê a Beatriz? Tá ok. A companheira vai passar para a companheira Bia e a companheira Enise vai ajudar o pessoal da CEF a se organizar para depois poder ter condições. Depois vem a informação do pessoal dos bancos, do Banco do Brasil e depois do pessoal do Cida FENABAN, Banrisul, Regional, Bradesco e tudo mais. Somente colegas da Caixa, somente pessoal da Caixa, por favor, gente. Nós já tivemos uma assembleia traumática uma vez. Pedimos que todos sentem e que todos fiquem bem do lado esquerdo aqui, por favor. Pessoal da Caixa, por favor, sentar à esquerda aqui do auditório, todos da Caixa aqui. Nós vamos começar dando informes sobre a negociação do dia de hoje que aconteceu em Brasília, Caixa Federal. Pedimos que o companheiro Antônio Carlos suba aqui em cima também, por favor. Pessoal da Caixa, a companheira Beatriz vai começar dando os informes. Da Executiva Nacional dos Empregados da CEF, CONTEC, para associações, sindicatos e federações. Informes. Primeiro, a rodada de negociação do dia de hoje, 13 de setembro de 88, avançou nas seguintes cláusulas sociais. A. Indenização por assalto, 4.500 OTNs. B. Licença-prêmio BNH, 90 dias para gozo. C. Fechamento de unidades. Mantém as funções de confiança por 60 dias. D.
Adicional de transferência. Alô? Pode seguir, Beatriz. Pedimos aos companheiros a menção, vai ser um informe de segmento por segmento. A CEF, depois o BB, depois os bancos da Finabanco. Eu já expliquei, Banrisul, Meridional, Itaú, Unibanco, todos mais. São informes importantes. Pessoal, eu pediria, não é que informassem se não estão ouvindo. Estão ouvindo? Tá, Bia. De adicional de transferência, aumentou para 5 dias de trânsito. E a TIPS, livre opção entre acumular 5 dias não gozados. Cláusulas sindicais. A reconhecimento do delegado sindical nos moldes do acordo firmado com o Banco do Brasil. Só um esclarecimento, não tem estabilidade. B. Dirigente sindical. Liberação de até 3 diretores acima de 5.000 associados. C. Desconto assistencial a ser redigido posteriormente. Cláusulas econômicas. A. Produtividade. 0,8%. B. Horas extras. Será pago de acordo com as tabelas vigentes no dia do pagamento. Item 1.1. Ficam mantidas as cláusulas acertadas nas rodadas anteriores e as cláusulas do acordo anterior. 1.2. Equiparação com os bancos oficiais. Ao final da reunião, foi feita explanação sobre estudo de adequação do PCS, aprovado no dia de hoje pela diretoria da CEF, propondo equiparar os salários da CEF, piso com o Banco do Brasil e no teto com os bancos oficiais. 209.455, 100 VPs. Escriturário Superior 95, 284. Todos à greve do dia 14 de 9, nossa força e nossa união. Executiva Nacional dos Empregados da CEF. Alô? Companheiro, é o seguinte, essas são informações com relação à CEF e orientação do Comando Nacional da CEF. Mais tarde, hoje a gente vai abrir para esclarecimentos do que for necessário e avaliação antes de botar à disposição dos companheiros da CEF sobre os seus indicativos de greve. Voltamos a lembrar a categoria, que nós temos aqui 3 dissídios diferenciados. O do Banco do Brasil, o dos bancos da Fenaban, Banrisul, Meridional, Bradesco, Unibanco, Itaú, e o da CEF. E vai ser feita uma avaliação e uma informação de cada um. O companheiro Maia, secretário-geral do nosso sindicato, vai dar os informes sobre a situação do Banco do Brasil na movimentação. Vai. Companheiros, o pessoal do Banco do Brasil teve rodadas de negociação até agora. Na última segunda-feira houve, inclusive, uma rodada de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho, o TST. O dissídio do Banco do Brasil começa a se diferenciar na instância responsável pelo julgamento. Lamentavelmente, o Banco do Brasil tem como fórum para julgamento do dissídio o TST, assim como a Caixa é o TFR e assim como os companheiros dos demais bancos tem o Tribunal Regional do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul. É por isso, inclusive, que no encaminhamento dessa Assembleia nós teremos que realizar várias votações dos determinados bancos, porque há propostas diferenciadas e encaminhamentos diferenciados em cada banco, embora a Assembleia esteja num local só. Nessas 13 rodadas de negociação que nós tivemos com a direção do Banco do Brasil, chegamos a
que fazer constar no acordo coletivo cláusulas sociais importantes e cláusulas de cunho sindical também. Delegado sindical de 1 por 50, revisão de uma série de cláusulas, de praticamente todas as cláusulas sociais que constavam do acordo passado. Até agora, o Banco do Brasil tem um índice que está sendo reivindicado, que é de 40% para todos os funcionários a março de 87, enquanto o Banco Central recebeu 40% retroativo a setembro de 86, 6 meses antes. Nós iniciamos a discussão das cláusulas econômicas com a diretoria do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, como não recebeu as duas URPs, a de abril e de maio, não incorporou ao salário, tem um índice de recomposição diferenciado. Reivindicamos na 12ª rodada com a diretoria do BB o pagamento da URP de setembro. Essa URP é de 21,39%. E nós estamos encontrando dificuldade em negociar. 15 minutos. Após os 15 minutos, os negociadores do banco tinham descido até a sala do diretor de recursos humanos, onde foi formalizado o veto do CISI à equiparação. No momento em que seria discutido o percentual dos 40%, em que o banco se propunha a abrir os seus exercícios sobre a repercussão do balanço, houve o veto do CISI. Diz a retirada dessa cláusula. O processo estabeleceu um prazo de 15 dias para o Marcelo Pimentel tentou audiência com a diretoria do Banco do Brasil e não conseguiu, e tirou a seguinte orientação: que o pessoal esteja bem separadinho para o pessoal do BB votar na votação do BB, da CEF e os demais. Bem, companheiros, ontem tivemos rodada de negociações com a FENABAN em São Paulo e apareceu uma proposta que a gente vai explicar para vocês, que hoje ainda foi modificada. A proposta de hoje da FENABAN é, em linhas gerais, o seguinte: aquele mesmo velho 41% da semana passada, mais 9,5% de produtividade e a antecipação da URP de outubro. Ou seja, os banqueiros não querem continuar dando a URP de setembro, que era isso que é negociado, mas que é 21,39% e terá paulada sem perder. E propunham a antecipação para setembro da URP. A FENABAN hoje em São Paulo, representada pelos banqueiros do Bradesco, do Itaú, do Bamerinos, apoiada pelos banqueiros dos bancos estatais estaduais, entre os quais o Banrisul, o MESC e outros mais, apresentou a seguinte proposta: 41,97, que é aquela variação do IPC e do RP, aqueles 41 que a gente já recusou outras vezes, mais 8,6% a título de produtividade, num total de índice de 53,03%. Outra migalhazinha também, porque é a mesma coisa de ontem e também não está satisfazendo. Ao mesmo tempo, a FENABAN mantém a proposta aquela de não dar URP de setembro. E na verdade é a FENABAN, é os patrões dos bancos privados, do destino da FENABAN, que estão levando o Brasil inteiro, BB, CEF, a uma situação de ser seguros pelo CISI, pelo Ministério da Fazenda, para não dar URP também para ninguém. Mantém a posição de antecipar a URP de outubro. Novamente repete aquela proposta. E fixam as seguintes quantias para os pisos salariais. No piso salarial, eles oferecem mais que 8%. Eles oferecem 15% em cima do piso básico da categoria bancária para todos os bancários do distrito da FENABAN. Que é o seguinte: piso para portaria, 43.736. Piso para escriturário, 54.048. Piso para caixa, 53.235.
Tá certo, é para vaiar mesmo. Pode vaiar, ó. O bancário não ouviu para dizer. Anuíno, 1.880. Gratificação de caixa para o Rio Grande do Sul, 11.735. Gratificação de compensador, parcela que envolve o Rio Grande do Sul, 4.987. Gratificação para pesquisador de cadastro, um negócio que tem muito pouco pelos bancos afora aí, 6.044. Ajuda transporte, 4.000. Ajuda alimentação, 470, mantendo aquela historinha de que é para quem faz hora extra. Reajuste, gratificação de função para comissionado. Eles apresentaram o único avanço para esse estado aqui, que você sabe que até o ano passado o Rio Grande do Sul tinha 45 de gratificação para comissionado. Então, esse ano, estão oferecendo 50%. A rigor, de onde está hoje, ao único avanço que teve. Outro informe importante que o pessoal precisa saber é que ontem ainda a direção do Banrisul começou a fazer uma série de colocações a respeito de que tinham uma grande proposta para nos oferecer. O sindicato saiu a campo para falar com a direção do Banrisul e saber o que tinha de verdade. A gente sabe que o Banrisul hoje, para vários colegas das suas agências, colocou que tinha 81%. Não é verdade. Não é 81% coisa nenhuma. Eu vou ler agora o teor da proposta, para depois, quando for a questão das explicações, a gente ter especificado isso aí. Da diretoria do Banrisul, Domínio Ávila Camargo, diretor, para Felipe Nogueira, presidente dos casos bancários, Federação dos Bancários, Nelson Marcon. Senhores presidentes, pela presente, ratificamos as deliberações apontadas nas entidades, reunião conjunta do região dessa data, quais sejam: concessão pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul de um percentual de 60%, e é só 60%, a incidir sobre os proventos fixos do mês de agosto, ordenado comissão do ENE, sendo que uma parte disso é os 41,97 que a FENABRAN já ofereceu, o resto é os 8% de produtividade e mais 6% além daquilo que outros têm. Além disso, para compensar os 21% da UP de setembro que o Banrisul, tanto quanto a FENABRAN, não está querendo dar, e consequentemente nos fazendo decorrer do processo ter uma perda que durante o ano inteiro deve chegar a cerca de 80%, eles oferecem um abono, e por isso falavam então em 81, e um abono uma vez só. Como no Banrisul, por exemplo, tem de vez em quando a gratificação, o prêmio de desempenho, numa sentada só, nos dão 21%. 21% deve dar lá uns 10 mil cruzados, de 10 a 20 mil cruzados em média para o pessoal, numa vez só. Então, para compensar 10 a 15 mil de perda, 12 meses por ano, o Banrisul oferece um abonozinho de 10 a 15 mil no mês de setembro. A minha avaliação pessoal é que isso aí também não merece a consideração da categoria. Se o Banrisul tivesse vontade de fato de ter uma negociação séria, estaria em conceder concretamente os seus empregados, que geram uma produção imensa, bem como os demais bancários do Itaú, do Unibanco, do Mercapaulo, que estão aqui presentes, ao 1 de setembro, integralmente. Então, companheiros, estamos informando isso aí. Mas tem uma questão que é mais grave, e essa sim a gente pede atenção do pessoal. Hoje à tarde, reunido, e essa questão até é política, essa questão é decisiva para essa Assembleia, e vocês precisam saber disso aí, o quanto antes. Em São Paulo, o Comando Nacional da categoria, para mim um erro flagrante, decidiu dar como indicativo para todos os bancários do Brasil a aceitação dessa proposta da FENABRAN. A posição que o comando tomou agora é de que essa proposta não merece ser aceita e nem merece ser considerada. No entanto, os informes nacionais, companheiros, eu quero ter cuidado pessoal, é que de fato a maior parte do Brasil, dos vários sindicatos, estão aceitando. É evidente que isso cria uma situação para nós aqui em Porto Alegre, que é o seguinte: essa Assembleia mobilizada está em condições de partir para o pau, partir para a greve. No entanto,
o risco de um isolamento nacional, fruto dessa decisão, para mim, equivocada do Banco Nacional, de orientar pela não paralisação para a aceitação da proposta do banqueiro. A categoria tem toda a autonomia para se definir em greve, mas o comando da categoria, aqui presente, está colocando o seguinte, que é necessário que a gente segure no osso aqui, para ter as informações de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de São Paulo. São Paulo temos informações de uma assembleia com 3 mil bancários. Para São Paulo, com 140 mil, isso aí é coisa nenhuma, é muito pouca gente. No interior do estado de São Paulo, o informe que está chegando é de várias aceitações. Mas, volto a reafirmar, a decisão de ir ou não ir à greve é soberana. No entanto, é preciso a gente discutir com tranquilidade o que significa que só Porto Alegre e talvez no Rio Grande do Sul a greve, se até os próximos meia hora, 45 minutos, não houver confirmação de outros estados e outras capitais para entrarem em greve também. Porque se for para dar uma pau sozinho, ele tem que pensar 2 vezes. Chamamos uma greve para ser nacional e está cheio de cara por aí correndo também. Brasil, Banco do Brasil, serve a indicativos sólidos. O da categoria geral está dando chabu em função da decisão que já disse equivocada no Banco Central, no Comando Nacional. Então é isso que a gente quer que o pessoal pondere. Peço ao pessoal que aguarde aqui a disposição do comando de greve da categoria. É sólida nesse sentido, de comprar a briga, mas também temos que dizer, e eu como presidente do sindicato tenho que informar a vocês, com tranquilidade, que de fato podemos estar correndo o risco do isolamento nacional e em vez da greve sair só por aqui. Então isso é preciso que o pessoal tenha consciência que, de fato, houve uma punhalada na gente nessa questão, porque essa proposta da FENABAN merecia e está merecendo, de fato, uma resposta mais dura. Como para mim tem informe? Miriam. Então é isso aí. A gente vai passar de novo, após esses informes aí, pedimos ao pessoal que se concentre nos devidos departamentos aí, o BB do lado do BB, a cena do ACEF, o pessoal aqui se concentra, nós vamos dar uma definição, segmento por segmento. Tá? Chamamos então os companheiros da CEF para subirem ao palco, para apresentar as licitações sobre a sua proposta e a gente encaminhar a votação da CEF, que já tem uma definição nacional sobre essa questão aí da greve ou não greve. Os companheiros da CEF, por favor. Bia, Elise. Da Caixa, posicione aqui nessa fileira de bancos aqui, tá? É importante que o pessoal esteja aí, que nós vamos começar a discussão e que o pessoal procure se aproximar mais aqui da frente para a gente encaminhar as votações. Eu quero fazer uma proposta para a coordenação e a secretaria dos trabalhos. Eu proponho Pontes para coordenador e a Bia para a secretaria. Pessoal da Caixa Federal, pedimos licença aos companheiros dos demais bancos dessa Assembleia. Num primeiro momento, vamos abrir para avaliações dessa proposta que foi apresentada pela Caixa Econômica. Alguns pontos, inclusive, precisam ser esclarecidos e os companheiros que desejam esclarecimentos, por favor, se inscrevam aqui com a Bia. Aqueles companheiros que desejam algum esclarecimento da proposta, se inscrevam com a Bia. Se não houver nenhum pedido de esclarecimento, nós vamos passar em seguida para a fase de avaliações. E aqueles companheiros que quiserem fazer a avaliação da proposta, também se inscrevam com a Bia. Vamos lá, quem é que deseja algum esclarecimento sobre a proposta? Alguma coisa que não ficou bem clara? Permite um pouquinho, mais ou menos. Só o uniformezinho da Miriam aqui para o pessoal saber. Miriam. Pessoal, como nós tínhamos colocado, nós estamos em contato aí com os outros estados e pegando os informes das assembleias e o que é que está acontecendo aí no resto do país. Já temos alguns informes parciais aí dos outros estados que eu vou passar para vocês agora. Em São Paulo, pessoal, o pessoal da Caixa Econômica Federal já decretou greve. Pessoal, ainda em
Banrisul, aqui no Rio Grande do Sul, a Assembleia do Banespa, que é uma Assembleia só do Banespa, está com uma presença de 4 a 5 mil pessoas e está com perspectiva de tirar a greve também do Banespa em São Paulo. São Paulo ainda, gente. Os privados em São Paulo estão em Assembleia Geral, mas não se tem informe ainda. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, companheiros, todos os brancos privados no Rio de Janeiro já decretaram greve. Ainda Rio de Janeiro, pessoal. O Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, está fazendo uma assembleia com 1.500 pessoas, com perspectiva de paralisar o Banco do Brasil também. Pessoal, fora isso, estados que já decretaram greve, Florianópolis e Curitiba. Tá ok. Pedimos a todos os companheiros que aguardem aí, vai ter definição, depois a definição da certa. Companheiros, voltem com a palavra. Companheiros da Caixa, após 4 rodadas de negociação que realmente não houveram entre a comissão dos empregados e da empresa, porque não foi apresentada nenhuma proposta, não se avançou em nenhuma cláusula em termos concretos e reais que representasse algum ganho para o conjunto dos empregados. Nessa rodada que aconteceu hoje, é que a Caixa acenou com pequenos avanços. E esses avanços são tão pequenos que, em termos econômicos, representam o equivalente à inflação de um dia nesse país, que é 0,8%. Se a gente pode considerar isso como avanço, a gente até poderia aceitar essa proposta. Mas, do meu ponto de vista, a mobilização é muito boa, a Assembleia tem presença massiva dos companheiros da Caixa. Eu acho que está com 50% dos empregados da Caixa estão aqui nessa Assembleia, deve ter quase 1.000 pessoas. A importância da unificação com os demais bancários, porque essa luta não é uma luta exclusiva da Caixa, não é uma luta, sim, contra uma política econômica do governo que arrocha o salário de todos os bancários, de todos os trabalhadores. Então, para ser curto, para não, inclusive, tomar muito tempo dos demais bancários, a proposta apresentada pelo Comando Nacional, ela tem que ser referendada, porque aquilo que foi colocado como equiparação ao Banco do Brasil não passa de um arremedo de proposta. Aquilo não está claro, foi aprovado pela diretoria da Caixa, mas o CISI não apreciou e a gente sabe muito bem qual é a posição do CISI, né? A diretoria da Caixa faz uma proposta, aprova ela em diretoria, mas o CISI simplesmente veta. Então, a força política que vai fazer essa proposta aprovada pelo CISI é nós parando, é nós acatando a decisão do Comando Nacional, unificar a nossa força com os demais bancários para romper essa política econômica do governo que arrocha os nossos salários todos. Pedimos aos companheiros que estão aqui no meio que aguarde a Assembleia, a CEP vai ser rápida para definir e depois vamos partir para definir a questão da greve dos bancos da FENABAN. Eu não considero que a gente tenha uma proposta, porque se a Caixa não é capaz de bancar essa proposta e a gente ainda tem que esperar a aprovação do CISI, então a gente não tem proposta. Porque proposta seria se nós hoje pudéssemos votar aqui alguma coisa que nós vamos ter ou não. Então nós não temos proposta, a gente depende do CISI. E o que eu proponho para vocês é que a gente entre em greve a partir das 0 horas de amanhã e vamos fazer. Se a Caixa não pode bancar, tem que esperar pelo CISI, vamos forçar o CISI a nos dar o que nos deve direito. Já chega da gente trabalhar.
companheiro Pedro. Pessoal, com relação à proposta da Caixa, é importante que se faça uma rápida avaliação de como tem se desenrolado a negociação com a empresa. A primeira rodada de negociação não aconteceu. Na segunda rodada de negociações, que efetivamente foi a primeira, a Caixa apresentou algumas propostas mínimas aí que estavam muito aquém do que inclusive a nossa comissão avaliava que a Caixa poderia avançar. Na realidade, esse desenrolar do processo nos aponta na seguinte perspectiva. A administração da Caixa, ela é absolutamente impotente para bancar qualquer proposta que vá além das diretrizes fixadas pelo governo federal. E isso não é uma avaliação tirada em cima do nada. Basta se pegar as atas da rodada de negociação, onde a comissão da empresa coloca claramente que a diretoria se sente impotente para avançar com relação às reivindicações dos empregados. Nessas atas, se todos lerem, também vão ver que a própria empresa reconhece a defasagem salarial que existe com relação aos salários da CEF e aos demais bancos oficiais. Na realidade, se o que a empresa apresentou agora fosse uma proposta, ela seria uma proposta satisfatória, mas na realidade não é nem uma caricatura de proposta. O que se sabe, efetivamente, é que o CISI vetou a equiparação do Banco do Brasil, o CISI é presidido pelo Maílson da Nóbrega, e se sabe que a disposição do governo é não conceder 1 milímetro sequer na sua política de arroxo dos bancários, dos trabalhadores como um todo. Na realidade, não adianta a gente querer se enganar, se sabe que a posição manifesta desse governo, publicamente, é de não conceder nenhum avanço com relação ao índice que nós estamos reivindicando. Na realidade, o CISI só existe uma mínima possibilidade do CISI aprovar a equiparação do Banco do Brasil se realmente houver uma pressão dos empregados. E com relação a isso, a própria administração da empresa, nos últimos urgentes que tem distribuído, solicita a participação dos empregados nas assembleias. Ora, se solicita a participação dos empregados nas assembleias, se diz que é impotente, se diz que está negociando com o governo federal, é óbvio que o único caminho que se coloca para nós agora aqui no momento é a greve, uma greve que vai ser diretamente contra o CISI, buscando avançar na questão da equiparação com os bancos oficiais, tá? Pessoal, é a seguinte, nós estamos avaliando a proposta, tá? Eu considero a orientação do Comando Nacional como parte da proposta, tá? A orientação é por greve por tempo indeterminado, tá? Eu avalio que não é o momento para a greve indeterminada. Eu sou da seguinte posição. Por quê? Por que não tempo indeterminado agora? Tá? Nós tivemos uma rodada hoje. Não avançou, mas foi mais uma rodada. E pode ter mais rodadas. Companheiros, pedimos ao pessoal que respeite a palavra da companheira oradora. Depois vai chegar a vez da discussão do Cid Gravani e depois do Banco do Brasil. Quem não concorda com isso, gente, vai ter a votação. Então eu acho que a gente tem que escutar, pensar e depois vai ter votação. Não tem porquê a manifestação antes disso. Eu tenho que desdobrar a proposta, né? A orientação tem que ser estudada, tem que ser avaliada, tem que ser pensada. Continuo defendendo 24 horas até a nossa votação aqui, tá? Eu acho que se houver condições amanhã, dependendo da avaliação do quadro nacional, se segue por tempo indeterminado. Caso contrário, se volta, tá? Porque eu acho que uma greve por tempo determinado, 24 horas, tá? Se tem condições de fazer maciça é pressão, pode avançar a negociação, é isso aí. Até o momento, de Brasília é que concluiu a Assembleia do Banco do Brasil, não decretando a greve. Concluiu a Assembleia da Caixa Federal, decretando a greve.
No Rio de Janeiro, nós temos informe que os bancos privados decretaram a greve. O Banco do Brasil continua reunido. Caixa Federal continua reunido. São Paulo, Caixa Federal decretou a greve. Banespa decretou a greve. Privados continua reunido. São Luís do Maranhão, Caixa decretou a greve. Banespa decretou a greve. Campinas, Banespa decretou a greve. E Goiânia, o BEC e a CACHEC decretaram greve. É isso, até o momento. Companheiro Pontes. E alguém for contra a greve também, pode falar. Meus colegas, a proposta que eu trago é que nós devamos conceder um voto de confiança à diretoria da Caixa Econômica. Companheiro, por favor, pessoal, por favor, o companheiro tem direito à palavra e ao uso da palavra na Assembleia. Pessoal, tranquilidade. Companheiro Pedro. E que concedamos a ela também um prazo de 10 dias para que obtenha uma decisão mais concreta do CISI. Se ao final de 10 dias não tivermos um posicionamento mais concreto, mais real, então partamos para um movimento de pressão. Eu acredito que o momento não seja oportuno e que nós devamos, repito, acreditar nas proposições e nos propósitos dos homens que dirigem a Caixa Econômica Federal. Essa é a minha proposta. Levamos ao peso. Abre 2 minutos para 2 intervenções a favor. Pessoal, eu acho o seguinte, nós estamos em setembro. Setembro é a data base da nossa categoria. Se nós não reivindicarmos agora, quando que nós vamos reivindicar? No Natal? No Ano Novo? Ou no Carnaval? A Caixa está adiando, como sempre tem feito a nossa proposta. Nós temos aqui para cima agora. Um outro ponto é o CISI. O CISI hoje é comandado pelo ministro da Fazenda. E é só sob pressão que o ministro da Fazenda tem agido. Então é sob pressão que nós temos que conseguir essa equiparação. Nós também não podemos nos esquecer que as eleições são agora em novembro. E vocês todos devem se lembrar do que aconteceu no Plano Cruzado. Passou as eleições e no outro dia tinha um novo plano arrochando ainda mais os nossos salários. Se a Caixa utilizou em 86 10,24% das suas despesas com o pessoal em relação aos custos operacionais, e em 86 baixou para 2,6%, ela tem sim condições de bancar essa proposta agora. E quem manda uma proposta para o CISI tem condições de pagar e bancar essa proposta. Todos à greve amanhã até a equiparação com o Banco do Brasil. Companheiro Pedro. Companheiro Pedro. Companheiros da Caixa, com todo respeito aos demais companheiros dos outros bancos, mas eu me dirijo exclusivamente ao pessoal da Caixa. Eu concordo que o momento exato das nossas reivindicações é este, o mês de setembro, que é o mês do dissídio. Eu só penso que não é correto, não é certo nós pressionarmos para reivindicarmos e tentarmos conseguir o que nós não vamos conseguir. Haja vista o dissídio do Banco do Brasil, que tem foro definido para julgar o dissídio, e nós ainda não temos o nosso, ainda não ficou definido, e o Banco do Brasil não conseguiu aquilo que eles queriam, não conseguiu o que eles reivindicavam nem o que pleiteavam. Se nós formos analisar, se nós formos discutir tão somente os 120,41 que estão sendo ofertados para nós, eu concordo plenamente que é irrisório, levando em consideração as 2 URPs que foram congeladas nos meses de abril e maio e que estão sendo pagas para nós sem a devida correção desses meses todos. Eu concordo plenamente que estão nos usurpando
e quando deveriam nos dar aquilo que realmente nós precisamos para sobreviver. Mas eu volto a repetir, existe um propósito de homens que estão dirigindo a nossa empresa, e esses homens merecem crédito, merecem confiabilidade e merecem credibilidade. Companheiro, por favor. Haja vista. Companheiro, pego com a palavra. Haja vista. Haja vista. Haja vista a concessão do empréstimo que nos foi feito. Enquanto o Banco do Brasil obteve um adiantamento, nós obtivemos um empréstimo e que em condições que ele nos foi feito. Isso mostra o propósito e o interesse em nos atender. Eu acredito e concluindo, então acabou o tempo. Concluindo, eu peço aos companheiros, reflitam bastante que o momento não é oportuno para uma greve geral. Temos um fórum, que é o TFR, tá ok? Nós temos um tribunal por julgamento. O que nós temos que levar em consideração quando se analisa a questão da greve é a questão do movimento como um todo e em todo o Brasil. A orientação do Comando Nacional de Greve por tempo indeterminado é uma orientação que vem sendo seguida em todos os estados que estão aderindo à greve. Não cabe agora, Porto Alegre, tomar a decisão de ficar esperando, baseado num voto de confiança, a Caixa, baseada num voto de confiança ao CIS. Eu quero alertar os companheiros o seguinte, que a Caixa não precisa de um voto de confiança nosso. Se ela tem condições de fazer essa equiparação, ela pode colocar isso no papel agora e nós abraçamos, ok? Ela não precisa. Agora, se a Caixa não pode colocar no papel essa proposta, não depende dela, o fórum seguinte é o CIS. E o companheiro Pedro, que é meu amigo, está propondo que a gente dê um voto de confiança ao governo do presidente Sarney. Companheiros, toda vez que as nossas questões se dirigiram ao CIS, as propostas entravam do tamanho de um bonde, saindo do tamanho de uma romizeta, do tempo da romizeta ainda pequenininha. A proposta que a Caixa apresenta concretamente é 120%. O resto é uma possibilidade. E nós não podemos bloquear todo o movimento em cima de uma possibilidade. Principalmente quando essa possibilidade depende do ministro Maílson da Nóbrega, que é o homem que preside o CIS. Então eu não vejo condições objetivas da gente entregar todo o movimento ao CIS. Nós temos que fazer um movimento de greve bastante forte, de novo, para dar uma ajudinha ao CIS ao deliberar sobre as nossas questões. Não acredito que qualquer proposta seja aceita pelo CIS se a categoria não tiver mobilizada. Greve por tempo indeterminado. Número 1, greve. Quem for a favor, levanta o braço. Pode baixar. Proposta número 2, não greve. Quem for a favor, levanta o braço. Por favor, companheiro. Pode baixar. Venceu a proposta número 1, greve amanhã na Caixa Federal. Agora, pessoal, temos mais uma definição sobre o período de greve. Atenção, proposta número 1, greve por tempo indeterminado. Proposta número 2, greve por 24 horas com avaliação no final do período. Alertamos a questão da greve por tempo indeterminado, tem avaliações diárias no final do período também. Outra coisa, não vamos embora depois da votação, vamos aguardar a decisão dos demais bancários também, e tem sérias questões de encaminhamento para a greve que o pessoal tem que permanecer aqui. Então vamos lá, em votação, proposta número 1, greve por tempo indeterminado. Quem for a favor, levanta o braço. Pode baixar. Proposta número 2, greve de 24 horas. Levanta o braço. Venceu a proposta número 1, greve por tempo indeterminado a partir das 0 horas. Companheiros,
a decisão dos companheiros da CEF está dada. É exigível que a minoria respalde a maioria dessa questão, aderindo à batalha da categoria. Na Caixa Federal, é greve nacional. Na Caixa Federal. Companheiros, vamos permanecer Companheiros, em respeito. tem o Comando Nacional em São Paulo. Então, companheiros, nossa proposta é de abrir para a discussão da entrada ou não em greve dos bancos de destino da FENABAN. Temos, de fato, uma questão, duas questões que estão pertinentes nisso aí. A primeira delas é a questão da proposta do Banrisul, que, em nossa opinião, de fato, não contempla aquilo que o Banco Analisante entendeu. Avançou alguns míseros trocados na proposta anterior e pouco disfarçou da proposta da FENABAN. Também regional, os bancos privados, o banqueiro sequer toca na questão da URB. E para o bancário, que ganha tão pouco como ganham os companheiros que estão no destino da FENABAN, 21,39% é aceitar viver pouco e perder muito mais tempo no processo. Então, a orientação que temos dos companheiros do Banrisul é que a nossa avaliação como direção da entidade, que não apenas é possível ganhar esses 6% a mais que o Banrisul está dentro, além de que os banqueiros da FENABAN estão oferecendo, mas também, até o fim da greve, arrancar muito mais do senhor Ricardo Rousseff. Até porque esse banco vem apresentando propostas sempre iguais da FENABAN. E assim todos os anos. Na última hora nos dão um toquinho a mais. Mas o toco gaúcho do Banrisul, o toco gaúcho do dinheiro bom, dos bancos privados, esse aí não aparece. O companheiro Jumelei, aqui ao meu lado, do regional, vai explicitar para os companheiros do regional algumas questões relativas a esse troquinho do miúdo que a direção do regional ofereceu nos últimos 2 dias. Que não era nada mais nada menos que pagar as URBs atrasadas e aqueles 41 que a FENABAN está oferecendo. Jumelei vai explicitar essa questão aí. A gente vai dar uma explicada aí qual é a proposta que hoje circula dentro do Banco Meridional, que nada mais é a mesma proposta da FENABAN e a mesma proposta do Banco do Brasil e da Caixa Federal. Meridional hoje coloca no correio eletrônico órgão de divulgação interna que pagará seus funcionários no final de setembro, independente do acordo da categoria, 89,7% em cima do salário de agosto. Hoje temos uma nova proposta da FENABAN. Eu sei que os companheiros estão confusos o que significa essa proposta frente ao meridional. É bom que tenhamos claro que esses 89,7% é simplesmente a diferença do IPC menos a OLP. É menor que o Banco do Brasil e da Caixa Federal, porque já recebemos a OLP de abril no mês de agosto. E hoje, com essa nova proposta da FENABAN, a única coisa que modifica é que em cima dos 89,7% tocamos 8% de produtividade. Chegaremos ao índice de 104,88, quando a nossa reivindicação, incluída a LP do mês de setembro, é 170,96. O banco fez tudo para desmobilizar os companheiros do meridional. Confundiu eles com os índices. Propôs pagar as OLPs de abril e maio com correção monetária bem no dia 9 de setembro. Nós temos certeza que o funcionalismo do meridional está dando a resposta com a sua presença massiva aqui nessa Assembleia. Por isso, hoje, não temos nada de concreto para o meridional. O banco que sofreu o maior arroxo no primeiro semestre de 88, tendo suas OLPs congeladas em abril e maio, ficando com o salário defasado em 55% com qualquer banco privado. Por isso, hoje, com essa proposta da FENABAN, a única coisa que modifica é que o nosso índice vai para 104,88 e a nossa realização é 170,96. Queremos a OLP do mês de setembro também. E temos que ir à luta junto com toda a categoria. Vamos dobrar o FENABAN. Os bancários do meridional estão aqui não para discutir sozinho, e sim para, junto com a categoria, deflagrar uma greve em Porto Alegre, capaz de, junto com o Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis amanhã, porque tenho certeza que no máximo quinta-feira vários estados vêm atrás da gente. Vamos junto, vamos dobrar o FENABAN, que já está apavorado. Fez 2 propostas em 2 dias. Isso que nem entramos na greve. Vamos à greve também, sim, por 24 horas, com nova Assembleia amanhã e com perspectiva de continuidade por tempo indeterminado.
Companheiros, é o seguinte, nós vamos inventar o uniforme. Calma lá. Para um pouquinho aí. O encaminhamento que está propondo por mês é o seguinte, inicialmente. Eu não tenho dúvida de que a categoria a nível nacional não aceita a proposta feita pela FENABAN. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora existe uma questão. Por um lado a gente tem essa proposta da FENABAN que cristaliza desde já uma perda ao não nos pagar o RP de setembro, a qual a gente tem direito. Agora existe uma outra questão. Os companheiros do Banrisul, hoje à tarde, receberam uma proposta da diretoria do banco. Na prática, é preciso que os companheiros reflitam sobre essa proposta. Na verdade, no Banrisul, ninguém acha que a proposta da FENABAN é uma proposta aceitável. Nós do Banrisul, que depositamos sim, temos que dizer isso, confiança de que o banco iria fazer jus à expectativa do funcionalismo em uma negociação e uma proposta para o Banrisul. Hoje, ao sabermos que a proposta do Banrisul não se diferencia em nada mais, nada menos do que 4,5% da proposta da FENABAN, essa é a realidade, porque a FENABAN propõe 9,5% de produtividade, o Banrisul propõe 8% e o Banrisul propõe 6,67% a mais. Isso é os ridículos 4,5% a mais do que a proposta da FENABAN. Na verdade, a proposta do banco não vem no sentido de responder à nossa expectativa. Vem no único sentido, desmobilizar e dividir o Banrisul. Mas, tendo em vista que existe essa proposta, para que amanhã de manhã o Banrisul possa estar numa greve que cresce a nível nacional, junto com a categoria, eu encaminho que, após a votação dos demais bancos, o Banrisul possa avaliar a proposta feita pela diretoria do banco essa tarde. É preciso que, para nossa mobilização tenha força, o Banrisul separadamente avalie uma proposta que, embora pobre, foi feita ao Banrisul. É a proposta apresentada pela companheira Ana de encaminhamento. Agora tem uma pergunta seguinte. A companheira Ana, uma companheira que trabalha com a gente, ombro a ombro, em nenhum momento vacilou diante da luta, tem uma posição que eu sou contrário, por quê? Se ela diz que o banqueiro coloca via o seu Ricardo Russowski, presidente do Banrisul, uma proposta que vai um pouco além daquela da FENABAN, e essa proposta é para dividir, nós não podemos nos dividir, não podemos cair no conto de sereia da FENABAN e do seu Russowski. Devemos aqui nesse local, junto com todos os bancários privados, tirar uma posição única. Somos bancários da rede financeira e não temos privilégio algum sobre os bancários privados, pois somos arrochados também. E a prova concreta disso, eu gostaria de relatar aqui. O Banrisul fez 60 anos de vida. Comentava-se nos corredores de que seríamos premiados com um salário e meio, 2 salários. Os colegas sabem qual foi o prêmio recebido pelos colegas do Banrisul, pelo esforço de fazer dele uma grande empresa? Ao invés de um bife no almoço, 2 bifes. Esse foi o prêmio que esses descarados colocaram, e isso eu entendo que é uma provocação. E provocação, nós respondemos na luta. E nós devemos responder na luta junto com todos os bancários dessa cidade, da base do Sindicato de Porto Alegre. Companheiros, é o seguinte, foi feito um encaminhamento, talvez vai encarar com preliminar. Mas também, antes da preliminar, quero colocar a posição da direção da entidade. Por 4%, a gente acha que o Banrisul não tem que estar regateando encaminhamento separado. Tem que ir pro pau junto com toda a categoria. É isso aí. Vamos caminhar agora. A votação vai ser feita pela turma do Banrisul. Os companheiros, proposta número 1, vão separar o Banrisul. Proposta número 2. Quem é favorável ao Banrisul com toda a categoria de emissão unitária e coesa. Tá ok? Em votação, a proposta número 1. Quem é favorável ao Banrisul, votando em separado, depois da Assembleia Geral Bancária, da definição dos bancários do FENABAN. Por favor, levante o braço.
Tu tá muito por baixo. Pode baixar. Quem é favorável a manter o Banrisul? Os demais bancários de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Levanta. A mesa entende que foi inequívoca a votação, dado o encaminhamento do Boquete com a situação. Partimos então agora para abrir 5 inscrições de companheiros para se manifestarem sobre a deflagração da greve dos bancários de Porto Alegre. Se encontram a favor. Olha, pessoal, a proposta que a FENABAN nos apresentou é óbvio e já foi colocado repetidas vezes, e essa Assembleia já se mostrou pela não aceitação da proposta da FENABAN. Hoje é impossível se negociar sem falar na URP de setembro, nos 21% da URP de setembro e sem falar na não compensação dos 15% que nos foram antecipados. Esse é o nosso patamar mínimo de negociação. Fora do que isso, é migalha, gente. O que é apoio hoje não recupera a nossa inflação nem até o mês de setembro. Ou seja, quando a FENABAN chegar a pagar essa proposta delas para os bancários, nós já vamos estar perdendo a inflação do mês de setembro. Ou seja, nós já vamos estar perdendo 21,39%. E a diferença da proposta da FENABAN para a proposta do Banrisul é de apenas 4,5%, como já foi colocado aqui. Não é possível que essa categoria não possa se erguer no sentido de mostrar para a FENABAN que nós não aceitamos migalha e que eles têm que aprender a nos respeitar. No mínimo, nós queremos a URP de setembro e no mínimo, nós queremos a não compensação dos 15%, companheiros. Essa eu acho que tem que ser a nossa resposta. Vamos paralisar. Nós estamos vendo que a nível nacional a coisa está melhorando. São Paulo já decretou greve. Vamos nos unir nacionalmente e vamos conquistar o que é fundamental para existir até o dissídio do ano que vem, companheiros. Quem é o próximo companheiro? Companheiro Rui. Companheiros do Meridional. Foi apresentada aqui uma avaliação da qual a gente, de forma alguma, discorda. Quer dizer, na medida em que nós temos que ter em mente de que em nenhum momento recebemos os 15% que os demais bancos receberam. Nós recebemos no dia 9 as diferenças da URP, que de forma alguma responderam às necessidades dos bancários do Meridional, que a gente tem visto que muitos bancários de mais de 20 anos de banco têm chegado no final do mês, recebido contra-cheque e se colocado a chorar porque não sabe como comprar o leite do filho, como pagar o aluguel no final do mês. Nós, com relação ao resto da categoria, absolutamente defasados. Nós temos que ter claro hoje que não se coloca apenas a questão imediata dos 170% que nós temos que reivindicar. Nós temos que ter em mente que nós temos questões mais estratégicas, mais políticas, pelas quais a gente tem que lutar. Como, por exemplo, a questão da estatização definitiva do Meridional. Companheiros, essa bandeira é uma bandeira que tem que estar presente na nossa luta no dia a dia. É essa bandeira que temos que carregar na nossa campanha salarial. E é uma bandeira que deve ser carregada pelos demais bancos estatais e principalmente pelos bancos privados, pela estatização do sistema financeiro nesse país, contra o arroz salarial, contra o FMI. Por isso, companheiros, nós temos que ter uma defesa aqui de combate à política salarial definida pelo governo, da qual a diretoria do Banco Meridional e dos demais bancos são representantes. Por isso, companheiros, a nossa posição é de que não devemos paralisar hoje, decretar hoje uma paralisação de apenas 24 horas. E sim, o conjunto da categoria, porque a greve é um processo de construção. A nossa posição é decretação de greve hoje por tempo determinado. E amanhã, nova Assembleia para avaliação e vamos ver o que vamos fazer. Temos certeza que a gente tem condições de construir um processo onde somos capazes de unificar Meridional, Banrisul, Banco do Brasil, Caixa Federal e os bancos privados numa bandeira que seja unificadora de todas as lutas contra o arroz salarial, pelo não pagamento da dívida externa e pela estatização do sistema financeiro, companheiro. É isso aí. O próximo, companheiro, também.
Companheiro Tevaldo, Regional. Companheiros, eu sou representante funcional da direção geral, né? E eu acredito que nós do Meridional, com essa proposta ridícula em que a FENABAN apresenta e que a direção do banco está cumprindo a regra, toda a situação que hoje nós estamos vivendo. Há 6 meses nós vemos uma situação de miséria. Vivemos numa condição que não dá mais para viver sem assistência médica, sem nada. Então, é inadmissível que a gente continue assim. É necessário que nós, junto com toda a categoria, junto com os companheiros do Banrisul, junto com os companheiros privados que estão deflagrando greve em todo o país, é necessário que nós também se engajemos nessa luta. É necessário que a gente perceba que é necessário lutar, que é necessário só com luta que a gente vai conquistar. É assim que foi a greve dos Correios, que mais de 20 dias conseguiram uma vitória. Foi assim as várias greves que vieram contra o governo, contra essa política de arroxo que hoje vem implementando a política do FMI, que visa somente no sentido de arroxar, querendo no sentido de tirar o RP, querendo privatizar o sistema financeiro, querendo impor uma reforma agrária. E só tem uma resposta da classe trabalhadora, e nós dos bancários, que é agora Meridional, junto com toda a categoria, numa greve geral por tempo indeterminado. Só assim nós vamos conquistar alguma coisa. Companheiro, como é de se esperar, novamente, na Assembleia da Categoria, os banqueiros vêm com uma proposta ridícula, que simplesmente pensando em tentar dividir a categoria bancária, principalmente o setor privado. Tem uma coisa que tem que levar muito em consideração: essa proposta não acrescenta nada, companheiro. Ele sobe a questão da produtividade de 4% a 8%, que somados isso, dá um índice de 53%. Companheiro, a pedida, o que a gente reivindica não é 53%, e sim 92%, e as penas do Plano Brest. Isso é uma proposta ridícula e não vai dividir nós. E todo mundo sabe que Porto Alegre está mobilizado nessa greve, assim como já se definiu no Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, e com a tendência de Belo Horizonte a greve, nós temos só um caminho, companheiro. E a greve, junto com o companheiro da Caixa Federal, já tiraram a greve agora, quanto companheiros do BB, que provavelmente vão tirar a paralisação por 24 horas amanhã, e demais bancos, Banrisul, Meridional, que o caminho é só, companheiro, é a unidade da categoria bancária e dar uma resposta para o FENABAN, quebrar esses banqueiros e lutar, companheiro, para sair vitorioso essa greve, que existe mobilização de bancos privados, companheiro. Essa Assembleia não reflete a mobilização de privados. É muito mais gente aqui, companheiro, todo mundo sabe disso. Vamos todo mundo à luta, companheiro. Hoje a gente vê nessa Assembleia um grande espírito de luta dos bancários, dos operários, banqueiros e o governo também que arrocha nossos salários. Nós não vamos aceitar de jeito nenhum, companheiros, migalhas de reposição somente das penas salariais. Nós não vamos de jeito nenhum fechar o dissídio perdendo 21,39% do nosso salário.
Companheiro, no último. Companheiros, aqui os últimos informes aí do quadro nacional. Rio de Janeiro, privados, já decidiu greve. Banco do Brasil em Assembleia Geral ainda. CEF em Assembleia Geral ainda. Isso no Rio de Janeiro. São Paulo, Caixa Econômica Federal já tirou greve. Banespa em São Paulo já decretou greve. Privados em São Paulo já decretou greve. Banco do Brasil em São Paulo está em Assembleia Geral. Maranhão, pessoal, já decretou greve no Maranhão. Caixa Econômica Federal e Banespa. Em Brasília, já tem greve decretada em Brasília, na Caixa Econômica Federal e no Banespa. Bahia já decretou greve de todo mundo, menos Banco do Brasil, que ainda está em Assembleia. Bem, companheiros, como disse o último companheiro, o companheiro Robson. Robson é o companheiro do Banrisul. Bom, colegas, eu gostaria de fazer aqui um ato de justiça até com os colegas aqui, especialmente do Banrisul, que vieram aqui hoje para discutir, e eu acho que a grande massa que compareceu veio motivada, além da votação da greve, mas principalmente por essa proposta que surgiu no fim da tarde, lá em reunião da diretoria do Banrisul, em conjunto com o sindicato e com a Federação dos Bancários. Eu acho que uma discussão mais ampla a respeito dessa proposta ainda não foi feita. E no encaminhamento que foi dado à questão aqui, encaminhado pela companheira Ana e também rebatida pelo colega Fonseca, eu acho o seguinte: a proposta do Banrisul não foi discutida suficientemente a ponto de esclarecer a todos os colegas que estão aqui. Eu proponho que seja feita a discussão da proposta do Banrisul, que é um dado concreto e que por pior que ela seja, que não contempla os nossos interesses, ela deve ser considerada. Eu não considero um ato de democracia que os demais colegas utilizem o expediente da pouca informação que foi dada à questão, para que os colegas se omitam nessa questão. Eu acho que a grande maioria do pessoal que veio aqui, não apenas dos bancos, a Caixa Federal que está em peso, do Meridional que está em peso, dos bancos privados que estão em peso, mas também do Banrisul que se faz presente com um número expressivo de colegas. Eu acho que não podemos caçar o direito desses colegas do Banrisul que vieram aqui também para defender uma proposta a favor ou contra. Isso nós devemos dar esse espaço. Eu acho que a proposta e o apelo que foi dado foi do comparecimento massivo dos colegas do banco. E não podemos caçar a voz e a vez desses colegas. Já pararam o Rio Grande e Passo Fundo. Nós sindicatos e a favor de decretar greve. Vou citar quem é que vota aqui. Vota o pessoal do Banrisul, do Meridional, dos bancos privados, todos eles, inclusive o Badesul também, se tiver aqui, companheiros. Então, companheiros, em votação, a declaração da greve, a partir da 0 hora, levante o braço. Pode baixar. Os companheiros que forem favoráveis a levanta um pouquinho mais. Não decretação da greve, por favor, levantem o braço. Isso. Vamos respeitar o direito de minoria nessas questões. É indispensável que todo o pessoal assuma unitariamente a decisão. 6 ônibus para deslocar companheiros. Se possível, hoje ainda, para 4 ônibus, para vários piquetes, a saber, da Dibro e do SESEC, que caso tenham parar também, tem condução para o pessoal chegar. Vamos ver qual vai ser o encaminhamento que o pessoal do PP vai dar. O pessoal do Meridional, do Banrisul, a gente já convoca para a reunião no Brasil.
Tá ok. Companheiros, eu gostaria de reunir a Assembleia em vários pontos do Brasil. Voltamos aqui o pessoal do Banrisul, do Meridional, que segure na Assembleia, reunindo a população da greve. Para ser mais específico, o companheiro Pirote, o companheiro Alfeu e o companheiro... Que o aguardasse esses informes para, à luz do resto que está acontecendo no país, a gente conseguisse discutir e encaminhar. Seria essa a proposta, seu Luiz? Avaliação da Assembleia. Deixa eu trocar de lado. Não, pra cá, fica mais pra luz. Só informe, pessoal que ainda continua aí do Meridional, é importante que todo mundo venha para a reunião aqui, porque nós temos... A gente tem uma ideia. Banco do Brasil, levanta o braço. Pode baixar. Aquela turma lá do canto de cima, da direita, podia descer um pouco, a gente ficava mais concentrado, para não ficar uma turma desgarrada lá. Bom, para a gente ter uma ideia. Colegas, é o seguinte, é importante que nós tenhamos informes a nível nacional. E esses informes nos dão conta que a Assembleia de Brasília, dos funcionários do Banco do Brasil, com cerca de 2.000 colegas, de uma base de 5.500, 2.000 estavam na Assembleia, não tirou greve nesta Assembleia de hoje. Nós estamos aguardando, inclusive, maiores detalhes do desdobramento e das deliberações desta Assembleia de Brasília. Mas o informe que nós temos até este momento é que a Assembleia foi concluída e a greve não foi deflagrada em Brasília. No Rio de Janeiro, em São Paulo, as assembleias estão em andamento e nós não temos, até cerca de 30 minutos atrás, ou 20 minutos atrás, o resultado destas assembleias. Nós temos já 22 horas e 25 minutos. Existem colegas aí no plenário que nos colocaram que nós não estamos na dependência das assembleias de Rio e de São Paulo, principalmente, e que nós teríamos condições de, por nós, deliberar uma posição do funcionalismo do Banco do Brasil de Porto Alegre, independentemente do resultado destas assembleias do resto do país, principalmente Rio e São Paulo. Então, nós temos duas alternativas. Ou aguardamos o resultado das assembleias do país, principalmente Rio e São Paulo, ou então, caso contrário, nós votamos agora já a posição de Porto Alegre. São as duas alternativas que nós temos e a gente gostaria de ter uma posição do plenário sobre este encaminhamento primeiro. Qual a avaliação que tu faz da Assembleia e das deliberações que foram tiradas aqui hoje? A Assembleia foi convocada com o intuito de voltar a garantir a categoria, tomando posições e definições num único local, ou seja, aqui no Araújo Viana. A intenção do sindicato foi fazer com que se consolidasse dos bancários a capacidade de avaliar a luta conjunta da categoria, de vez que o inimigo que nós enfrentamos são de regras mesmos, os governantes, os banqueiros, os patrões, e esses são os que controlam o governo. Por outro lado, a Assembleia, no meu entendimento, foi uma boa Assembleia, tanto prejudicada em função da chuva da tarde, mas, concretamente, ela foi capaz de ter um bom índice de combatividade e entender que as dificuldades no início de uma greve são inerentes ao processo e que depois, com firmeza, é possível que o pessoal consolide a greve e não só consolidar, mas também chegar a uma greve vitoriosa. Mesmo porque, se nós nos considerarmos ter forças direitistas e forças patronais que minaram o Banco do Brasil, com informes distorcidos, tabelas inverídicas, com pressão e Como é que tu avalias, vou dizer,
tu avalia? Eu não falo português correto. Nós não podemos correr para dentro do banco. Como tu avalia a Assembleia de hoje? Olha, em termos de participação da categoria, ela superou as últimas Assembleias Gerais dos últimos anos de campanha salarial. Foi uma Assembleia que eu me lembro parecida com essa, só a Assembleia que decretou a greve em 79 da categoria. Agora, evidentemente que se enfrentou problemas durante a Assembleia Geral. A questão fundamental foi todo esse impasse em relação à definição do Comando Nacional da categoria. Durante todo esse período tem vindo sido preparado uma greve, um movimento da categoria a nível nacional. Com muita surpresa, nós recebemos a notícia hoje que o Comando Nacional da categoria haveria tirado um indicativo de aceitação da proposta da FENABAN, sendo que São Paulo tomou uma posição de se abster e Rio de Janeiro votou a favor. Nos pareceu, essa posição do comando nos deixou perplexo, porque a FENABAN, a proposta da FENABAN, sequer chegava perto das nossas reivindicações. Essa questão realmente contribuiu para que a gente tivesse que fazer uma assembleia muito mais demorada do que se esperava. Por isso, a demora que se teve, porque se teve que partir para a posição de esperar São Paulo e Rio de Janeiro e ver finalmente se eles iriam acompanhar o movimento. E foi o que aconteceu. Tivemos informes que São Paulo paralisou e que Rio de Janeiro vem fazendo várias assembleias. Quase todas também estão se definindo pela paralisação. Aqui em Porto Alegre, nós conseguimos sair dessa Assembleia unitariamente. Saímos com a Caixa Econômica Federal tirando a greve, saímos com os bancos privados e o Banrisul tirando a greve e temos agora a definição do Banco do Brasil, que a gente espera que também seja de paralisação. Evidentemente que amanhã nós vamos enfrentar toda a situação de piquete que é praxe. É sempre muito difícil, a gente vai ter que esclarecer muitas coisas para a categoria, principalmente para o pessoal do Banrisul, que houve uma proposta separada para o Banrisul. Amanhã vai ser um dia não só de piquete, mas de esclarecimento para os colegas que não estiveram na Assembleia. Mas eu acredito que a grande participação da categoria nessa Assembleia aqui já vai contribuir para nós termos piquetes bastante fortes amanhã. E nós vamos ter que devolver aquele foi. Olha lá. Eu não toco de olhar pra câmera. Mas é com essa luz, viu? Nós vamos ter que devolver o CPS.